Vamos lá para mais uma gravação, agora frente 3, vamos lá, módulo 4, muito bem amigos, agora frente 3, estamos aqui de volta, vamos falar sobre ciclo trigonométrico, sem mais delongas, a gente agora vai analisar o que acontece com os ângulos quando a gente olha para todos eles de uma vez só. Tá bom? Na verdade, a gente coloca todos eles em uma mesma representação no ciclo trigonométrico. E a partir daí a gente vai analisar alguns padrões que acontecem. Obviamente, se isso é um ciclo, vai ter uma repetição. Para a gente começar, a gente vai definir uma orientação, vai seguir no sentido anti-horário com o sinal positivo, no sentido horário com o sinal negativo. Isso significa que eu consigo fazer soma e subtração de ângulos, eu consigo ter inclusive ângulos negativos aqui, basta a gente definir uma orientação. Para a gente falar de um ciclo, a gente precisa definir o centro e o raio. A gente vai colocar esse centro daqui a pouco no plano cartesiano, exatamente sobre a origem, apenas para facilitar a nossa vida. E o nosso raio a gente vai definir como 1 também, para facilitar a nossa vida. A gente não quer maiores problemas, então vamos chamar esse R de 1. Lá na física, você vai poder usar esse R como sendo muitas vezes o módulo do vetor. E aí você vai decompor ele em módulo cosseno, módulo seno, e você vai brincar com isso na decomposição de vetores. Mas isso é um problema do Rodrigo, do Mircão, e vocês entendem também com as nossas ferramentas. O que está falando aqui, 1, 2, 3 e 4, são os quadrantes. A gente dá nome para esses caras apenas por uma questão também pedagógica, para a gente conseguir classificar melhor esses ângulos e falar algumas relações entre eles, ângulos do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Mas qual é a relação que a gente vai fazer com esses ângulos? Vamos falar um pouquinho sobre os eixos seno e cosseno. A gente vai colocar no eixo vertical o eixo dos senos, para lembrar, sem sono está em pé, e no eixo horizontal o eixo dos cossenos, aquele que está com sono está deitado, cosseno com sono deitado, seno sem sono em pé. Tá legal? Dessa forma você lembra quais são os eixos seno e cosseno. E para a gente saber a medida do seno de um ângulo, a gente vai projetar no eixo dos senos para conseguir determinar qual é o seno desse ângulo. Por exemplo, aqui nessa figura já do exercício número 1, temos o seno de 30 dado por esse segmento de reta. O cosseno de 30 vai ser dado por esse segmento. A gente fala mais sobre isso na nossa volta das férias, nos nossos módulos seguintes, 5 e 6. Tá bom? Então, vamos primeiro para esse exercício 1, completar o ciclo trigonométrico com essas determinações de ângulos em graus e em radianos. Se a gente andou um arco de 30 graus, ou de π sobre 6 do 0 até o 30, a gente vai andar o mesmo arco, só que agora na orientação contrária, a partir do π, ou dos 180 graus. Se eu somei 30 para cá, eu subtraio 30 para cá. Somei 30 graus, subtraio 30 graus. Esse ponto aqui vai ser o 150 graus. Se eu subtrair 30, aqui eu somo 30, eu chego no 210 graus. E aqui do 360 subtrai 30, vai dar 330. Vamos fazer a mesma coisa com radianos. Do 0, π sobre 6. Do 6π sobre 6, chama o π aqui, ó, chama o π de 6π sobre 6 para ficar mais fácil. Subtrai π sobre 6, vai dar 5π sobre 6. Soma π sobre 6, 7π sobre 6. E o 2π? O 2π quanto que vale? O 2π é 12. 12π sobre 6. E aí eu vou subtrair π sobre 6, olha quanto que dá. 11π sobre 6. É uma forma da gente representar esses ângulos. Esses 4 ângulos, eles têm uma relação muito interessante. Perceba que o 30 e o 150 são suplementares. O 30 e o 330 são replementares. E o 150 e o 210 são replementares também. Tá legal? Então a gente tem aqui umas relações bem legais entre esses ângulos. A gente vai falar depois, na nossa aula de seno e cosseno, da relação que vai existir entre os valores de seno e cosseno desses ângulos. Vamos primeiro só definir quem são, para depois a gente trabalhar com isso. Tá legal? Sem problemas, algo bem tranquilinho. Vamos para o item B, onde ele vai agora falar dos ângulos, do ângulo de 60 graus, ou π sobre 3 radianos, e a gente vai fazer a mesma análise. Somei 60,
subtrair 60. Somei 60, subtrair 60. Tá legal? E assim a gente vai ter os ângulos de 60, 120, 240 e 300 graus. Se a gente fizer com radianos, ao invés de chamar de π, vou chamar de 3π sobre 3. Ao invés de chamar de 2π, de 6π sobre 3. E aí, ó, do 3π sobre 3 eu tiro π sobre 3, vai dar 2π sobre 3. Se eu do 3π sobre 3 somar π sobre 3, vai dar 4π sobre 3. Tá bom? Do 6π sobre 3 eu tiro π sobre 3 e vai dar 5π sobre 3. Assim fechamos esse item B. Vamos ver agora no item C o que está acontecendo, que agora a gente vai falar do 45 graus ou do π sobre 4 e vamos fazer, obviamente, a mesma análise. Se eu somei 45, aqui eu subtraio 45, somo 45 e também subtraio 45. Vamos chamar o π de 4π sobre 4 e 8π sobre 4 vai ser o 2π. Somando π sobre 4 no 4π sobre 4 vai dar 5π sobre 4. Subtraindo π sobre 4, 3π sobre 4. E aqui no final, subtraindo π sobre 4 do 8π sobre 4, teremos 7π sobre 4. Bem tranquilinho, exercício para a gente treinar essa relação de arcos de uma mesma família, tá? Obviamente aqui temos também o suplementar do 45, o replementar do 45 e o replementar do 135. Tá bem, amigos? Vamos agora para mais uma informação que a gente vai trabalhar, que é o chamado conjunto das determinações positivas desses ângulos. Porque se a gente está falando de um ciclo, obviamente eu posso dar voltas e voltas e voltas e cair sempre no mesmo ponto. E é isso que a gente vai fazer aqui no primeiro item. Eu vou dar um número completo de voltas e vou cair sempre nesse ponto P. Como é que faço para chegar nesse ponto P? Eu vou partir do zero, andar um ângulo alfa, e a partir desse ponto aqui eu vou dar um número inteiro de voltas, seja para um lado positivo, seja para o outro negativo. Tá legal? Vamos então definir isso em graus e em radianos. Eu ando o ângulo alfa, depois um número inteiro, tá aqui, ó, n pertence aos inteiros, de volta, 2π é uma volta, ou 360 é uma volta, bem tranquilinho, bem simples. A gente vai fazer também isso para um meia volta, então agora ao invés de dar uma volta completa, eu vou dar meia volta, eu vou andar um ângulo alfa, meia volta, mais meia volta, mais meia volta, mais meia, ou para trás também meia, 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 meia volta, que é π ou 180 graus, né? Daí fica então essa relação alfa mais n vezes π, alfa mais n vezes 180 graus. Como é que você sabe qual das duas você vai usar? Depende de quem é o alfa que ele te deu. Se ele te deu o alfa em graus, você vai usar as duas de baixo aqui, usando os graus. Se ele te deu o alfa em radianos, você usa de cima em radianos, é tranquilo, ó, lindo, é gostosinho, você vai saber fazer. Vamos fazer junto 2, onde ele dá pra gente aqui essa mesma relação que a gente viu aí no item anterior, e pede pra gente no item A determinar todas as determinações que vão cair sempre nesse ponto P. Olha comigo, do A eu vou andar 120 graus e depois eu vou dar um número inteiro de voltas. 120 mais n vezes 360 graus. Tá bom? Ele me deu o ângulo em grau, respondi em grau. Tenho que dizer que o n é um número inteiro, porque eu estou falando aqui de uma nova variável, estou definindo aqui um parâmetro novo. E ele pode ser qualquer número. Eu tenho que definir que tipo de número ele é. Se ele é um número real, se ele é um número inteiro, se ele é um número natural, que tipo de numeração, qual é o domínio dessa numeração. Você já viu a aula lá da frente 2? Quando a gente falou de domínio, eu tenho que definir quais são os elementos que eu posso utilizar no lugar da nossa variável n, tá bom? E aí no item B, ele deu o ângulo em radianos. Esse alfa agora é π sobre 2. Então vai ficar π sobre 2 mais n vezes 2π. De novo com n pertencente aos inteiros. Tá legal, amigos? Vamos fazer agora o item C e D. Agora é usando a meia volta. Primeiro com radianos. Andou π sobre 6 mais n vezes π. Olha que beleza. Com n sendo inteiro, sempre definindo n inteiro. Não esqueça de dizer que ele é um número inteiro, senão dá problema nessa formulinha. Tá legal? E depois do D, andou 90 graus mais n vezes 180 para dar
de meia em meia volta. Dessa forma a gente consegue marcar todos os ângulos que caem sempre nesses pontos P e Q, ou nos itens A e B, todos os ângulos que caem sempre no ponto P. Tá legal, amigos? Dessa forma a gente encerra essa parte. Vamos falar sobre ponteiros de um relógio. Alguns exercícios difíceis trabalham com esse negócio de ponteiros de um relógio. Exercício de regra de 3, tá bom? Não é algo tão complicado assim, basta a gente fazer uma análise. Para fazer essa análise você tem que partir de um ângulo conhecido. Então pega algum horário próximo, define o ângulo entre os ponteiros e depois a gente precisa entender qual é a velocidade que eles estão percorrendo esses arcos. O ponteiro das horas, ele leva 1 hora para percorrer 30 graus, que é um espaço ali entre dois números no nosso relógio de ponteiros, tá bom? E depois o ponteiro dos minutos, ele vai levar só 5 minutinhos para percorrer esse espaço de entre um número e outro. Dessa forma a gente vai fazer regras de 3 para analisar quanto andou cada um dos ponteiros e relacionar essas medidas para saber qual é o ângulo que eles estão formando. Vamos fazer o exercício 4 e depois tem um desafio para vocês, exercício 3, perdão, depois tem um desafio para vocês envolvendo ainda esse conteúdo. Exercício da Unesp fala para a gente de um relógio com diâmetro externo de 40 centímetros e ele está marcando 1 hora e 54 minutos, tá bom? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, 1 hora e 54 minutos. E ele pediu para a gente determinar o ângulo, medida do arco externo determinado pelo ângulo agudo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos no horário marcado. Ou seja, ele quer saber essa medida aqui do arco determinado por esses dois ponteiros. Como é que a gente vai fazer? A gente precisa achar o ângulo entre esses dois ponteiros para depois fazer uma regra de 3 com o ângulo total. Vamos lá então, ó. 1 hora e 54 minutos, o ângulo entre eles vai ser 93 graus. Por que 93 graus, professor? De onde você tirou isso aí? Vamos definir primeiro, ó, se ele tivesse 60 minutos é 30 graus, ponteiro das horas, né? 54 minutos, quanto que vai ser aqui, ó? 27 graus. E da onde que a gente vai mexer com esse 27 graus? Ó, analisa aqui comigo. Se tivesse aqui, ó, no 2... Ó, no 1, como é que a gente vai analisar? No 1 e no 11 daria 60. Olha só, no 1 e no 11 daria 60. Só que não está no 1 e no 11. Ele andou aqui, ó, 27 graus. Ou seja, foi isso que a gente calculou. 27 graus. Para ele ir do 1 até esse ponto onde ele está, ele andou 27 graus. E quanto que ele andou para cá, ó, nesse pedacinho aqui? Quanto que ele andou aqui, ó? Vamos fazer essa mesma análise? Vamos fazer esse mesmo cálculo? Se ele tivesse aqui no 10... Não, ó, minto. Faltam 6 minutos para ele chegar... 6 minutos para ele chegar em 1 hora. Então faltam 6 graus para ele chegar aqui. Tá legal? E aí como é que vai ficar a nossa relação? Se eu tenho um ângulo de 93 graus, é só a gente fazer a regrinha de 3. 93 graus sobre 360 vezes 2πr. Isso a gente viu no nosso módulo anterior. Qualquer coisa você volta lá, corre lá rapidinho, vê o vídeo que você vai acertar esse exercício. Tenho certeza, você é muito bom. Belezinha, amigos? Isso nos dá a letra B de bucéfalo. Muito bem, amigos. Vamos para o nosso desafio da nossa aula extra, exercício do ITA. Ele fala pra gente de 2 ponteiros aí de relógio, ponteiro das horas e dos minutos, e ele quer saber qual é o ângulo, o ângulo que o ponteiro dos minutos varre, cuja medida em radianos é igual a entre duas superposições consecutivas dos ângulos. E aí, pede para Claudinha te ajudar nesse exercício maravilhosa. Beijos a todos, amigos. Te espero na live. Até daqui a pouco.